E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô muito feliz com esse vídeo porque depois de um certo tempo eu vou finalmente falar sobre Banana Fish de novo. Depois de algum tempo sem vídeo sobre Banana Fish, eu trouxe um vídeo para complementar um vídeo que eu já fiz no ano passado. E hoje a gente vai falar sobre os melhores diálogos do Ash e do Wade na segunda parte do anime. Eu já fiz um vídeo sobre a primeira parte, contendo os melhores diálogos do episódio 1 até o episódio 12. E agora eu vou fazer entre o episódio 13 e o episódio 24. Não tinha como eu fazer do anime todo, porque não ia ser fácil escolher. Talvez um dia eu faça um resumão e escolha os 5 melhores de todos mesmo. Mas aqui são os 5 melhores da segunda parte. Essa não é uma opinião universal. Eu desenvolvi essa lista com base numa votação feita no Banana Fish Brasil, onde os outros membros do fandom Banana Fish me ajudaram a escolher. Então, os 5 diálogos mais bem ranqueados que aconteceram entre o Ash e o Wade nesse período do anime, eu vou citar aqui na ordem em que eles foram escolhidos. Em quinto lugar, a gente tem um diálogo do episódio 18. Depois que o Wade leva um tiro do Blanca lá no apartamento em que ele e o Ash estão vivendo, o Ash fica bastante preocupado porque levar um tiro é perigoso e pode acabar dando febre. E durante a noite ele vai pro quarto e lá ele tá conversando com o Wade. E nesse momento o Wade acha uma brecha para pedir pro Ash ir com ele e conhecer o Japão. O Ash diz que ele não teria nada para fazer lá porque tudo que ele sabe é matar. Mas o Wade diz que é justamente por isso que ele devia ir, porque lá ele não ia mais precisar de uma arma, ele não ia precisar viver sempre com uma arma em punho. Eles começam então a falar um pouco sobre o Japão. Tem um pequeno problema durante a conversa, quando o Wade diz pro Ash que ele poderia ser um modelo lá e ele acaba levando aquilo pro lado de pornografia infantil, que deixa ele irritado e deixa o Wade muito sem jeito. E esse momento dá abertura para a conversa fluir de uma forma melhor, porque quando o Ash vê que o Wade só queria realmente trazer alguma coisa boa para aquele momento, uma conversa boa, o Ash dá essa abertura e os dois começam a falar sobre o Japão. O Wade começa a contar como é lá no Japão e ele fala que a cidade dele é uma cidade mais do interior. E aqui a gente tem um dos melhores momentos do anime, quando o Wade tenta ensinar o Ash a pronunciar o nome da cidade dele, que chama Izumo. E o Ash não consegue pronunciar bem aquelas palavras e o Wade fica ensinando, é muito legal. Eles continuam falando, o Wade conta um pouco sobre a cultura do Japão e inclusive eles se divertem quando o Wade pensa na alegria que a irmãzinha dele ia ter ao conhecer o Ash, que ela podia até desmaiar. Depois que o Wade adormece, o Ash fica ali olhando e zelando por ele antes de dormir também, e ele diz que nunca vai perdoar ninguém que machuque o Wade. Então o Ash deita e acaba adormecendo, sentado ao lado da cama, debruçado sobre o Wade. O quarto diálogo não é bem um diálogo, e eu vou ter que segurar a emoção aqui, porque é a carta do Wade pro Ash, que é lida nos últimos minutos do anime, quando o Ash abre a carta e o Wade está prestes a viajar de volta para o Japão, mesmo depois de passar um bom tempo e os dois não terem se vistos. Logo no começo da carta, o Wade diz que o Ash sempre mencionou as diferenças entre eles, mas que pro Wade aquilo não faz diferença nenhuma, afinal os dois são amigos. Que ele tá muito feliz de ter ido pra América, porque lá ele conheceu muita gente, principalmente ele conheceu o Ash. Ele então fala sobre o fato de que o Ash sempre perguntou pra ele se ele assustava o Wade. E o Wade disse que não, que ele nunca assustou ele, e que o Wade sempre sentiu uma obrigação, um dever enorme de querer proteger o Ash, porque por mais que o Wade sempre pareceu muito mais frágil, o Ash sempre foi uma pessoa que sofreu muito mais. Ele sempre foi muito mais machucado do que o Wade. E o Wade sempre sentiu essa enorme vontade de proteger o Ash o tempo todo. Por mais que no final era sempre o Ash que acabava protegendo ele. Meu Deus, por mais que eu pense, eu nunca tô preparado para falar dessa carta. O Wade continua a carta dizendo que ele sempre pensou sobre o que ele queria proteger o Ash, do que ele realmente queria proteger, e ele chegou um determinado momento que ele tinha certeza que ele queria proteger o Ash do destino que o Ash desse tempo todo acabou lutando contra.
Então ele menciona a conversa que os dois tiveram sobre o leopardo, que o Ash sempre achou que o leopardo subiu aquela montanha sabendo que ele não ia ter como voltar. E que ele sabia que ele ia morrer em um momento. Só que o Wade deixou muito claro pro Ash que o Ash não é um leopardo e que ele pode mudar o destino dele, que ele pode fazer uma escolha diferente. E que foi disso que ele tentou proteger o Ash esse tempo todo. Ele termina a carta dizendo pro Ash que o Ash não tá sozinho, que ele vai estar sempre com o Ash e que a alma dele vai estar sempre com o Ash. Ele então se despede dizendo adeus América, adeus Nova York, e ele diz que não vai dar adeus pro Ash porque ele sabe que não importa o quão distante os dois estejam, eles ainda vão acabar se encontrando de novo. E que Ash é o melhor amigo dele, o melhor amigo que ele já teve. O próximo diálogo aconteceu no episódio 22, antes do Wade levar o tiro que acaba colocando ele no hospital. E é um momento em que os dois estão conversando no quarto. E o Ash tá falando com o Wade, dando ordens, dizendo o que ele vai ter que fazer dali pra frente. E o Wade garante que dessa vez ele não vai desobedecer, porque ele sabe que é pra segurança dele. Então a gente tem um momento de desabafo dos dois. O Wade, ele fala como ele queria muitas vezes assumir o lugar do Ash. Ele queria poder tirar todo esse peso do Ash, fazer com que ele não segurasse uma arma, que ele preferia ele assumir esse lugar para ver o Ash livre daquilo um pouco. Aquilo vai pesando muito no Ash. O Ash ainda conta que o pai deles falou sempre que ele sempre foi um encrenqueiro, e isso deixa o Wade muito irritado, porque ele discorda daquilo, ele sabe que o Ash sabe que aquilo não é verdade. Então o Wade pede mais uma vez para ele ir pro Japão. Pra ele ir pro Japão com ele, depois dessa conversa já ter acontecido no apartamento, o Wade pede isso de novo, só que dessa vez ele não quer que o Ash vá conhecer, ele pede pro Ash ir pra lá e viver com ele. O Ash então desabafa, ele fala que no fundo ele sempre quis viver uma vida normal, ele sempre quis viver uma vida como a do Wade. E nesse momento o Wade fica muito animado e pede pra ele ir pro Japão novamente, e o Ash acaba aceitando, dizendo que então o Wade vai ter que ensinar algumas palavras para ele. Então a gente vai para o momento em que o Wade está ensinando algumas palavras e algumas expressões para o Ash, e dois homens se preparam para atirar nele. Então quando o Ash está repetindo a palavra que ele acabou de aprender, o Wade recebe tiros dos homens que estavam... os homens do Sing, que acabaram estando sob controle do Yuchilung, e atiram no Wade. E nesse momento o Ash está falando exatamente as palavras sayonara, dessa forma devagar. E isso dá um peso enorme para aquele momento, porque é muito triste. As pessoas que não conheciam ainda a história do mangá logo acharam que o Wade morria. E é realmente um momento desesperador, porque o desespero nos olhos do Ash, eles conseguem transmitir toda aquela ira que o Ash está sentindo naquele momento. Tanto que na sequência das cenas ele pega a arma e atira, ele descarrega um pente nesses dois homens sozinho. Mesmo tendo levado um tiro também, ele ignora a dor, ignora tudo e mata os dois homens. E depois, enquanto o Wade está no chão sangrando, ele vai pra cima pra ver o Wade e ele se desespera. As expressões de dor e desespero enquanto ele grita pelo nome do Wade são assustadoras. E o Wade tudo consegue olhar o Ash e agradecer por ele estar bem. O segundo diálogo acontece no episódio 17, pouco depois deles resgatarem o Ash, que eles acabam descobrindo que na real não estava morto. E o Wade e o Ash estão tendo uma conversa enquanto observam o nascer do sol do apartamento. O Wade diz que ele tá se sentindo bem, que ele tá muito feliz pelo Ash estar bem, porque ele tava muito preocupado. O Ash conta pra ele que o Ibe não vai mandar ele de volta pro Japão, e que ele sabe que mesmo que ele mandasse o Wade de volta, mesmo que o Ash mandasse o Wade de volta, ele ia acabar não obedecendo, ele não ia querer ir. O Ash então acaba nesse momento confessando que ele realmente não queria que o Ash fosse embora, porque ele sabe que mesmo o Ash no Japão, ele ia ficar morrendo de preocupação, e que parece que o melhor pro Ash é ter o Wade ali do lado dele. O Wade fica sem fala nesse momento e o Ash pede pra ele dizer algo porque ele tá estranhando aquele silêncio. Então o Ash, meio irritado já pelo silêncio, diz que não é pro Wade esperar que ele vá pedir pro Wade ficar ao lado dele de novo, como aconteceu naquela conversa lá no episódio 11 ou 12, eu não lembro bem agora, acho que foi no episódio 11,
Ele diz que não é pro Ed esperar isso, só que logo as expressões do Ed de surpresa mudam para uma expressão de felicidade abobada, e ele diz pro Ash que ele gostou muito daquilo e fica pedindo pro Ash repetir. Só que aquilo deixa o Ash completamente cheio de vergonha e sem jeito. Então ele desconversa e sai dali dizendo que eles precisam ir comer, que ele já tá morrendo de fome. Esse momento é muito divertido porque toda a tensão do momento, toda a emoção do momento em que o Ash se abre declaradamente pro Ed, dizendo que não quer o Ed longe dele, que quer que o Ed fique perto dele, logo é completado por um momento de um Ed repleto de felicidade por ter escutado aquelas palavras e que deixa todo aquele momento para um momento super feliz que deixa muito claro como o Ed se sente em relação ao Ash. E o último diálogo acontece também no episódio 18 e eu acho que ele foi escolhido porque é um dos momentos mais divertidos e leves de todo o anime. E é uma coisa que eu acho que todo o fandom de Banana Fish procurou o tempo inteiro, porque foi sempre uma carga emocional muito grande em cima de todos os episódios e esse tipo de diálogo é muito importante pra renovar um pouco as energias. Os dois ainda estão vivendo naquele apartamento e o Ed tá a todo custo tentando acordar o Ash. Ele tá decidido a acordar o Ash porque ele fez café da manhã e ele disse que vai acordar o Ash a todo custo. Ele puxa o Ash da cama, joga o Ash no chuveiro, leva o Ash pra tomar café, só que ele acaba dormindo na mesa. E depois, quando o Ash finalmente toma um banho e ele acorda, ele vai comer e os dois começam a se alfinetar. O Ash chama o Ed de velho porque ele acordou cedo e o Ed diz que o Ash é uma garotinha frágil com essa pressão baixa já de manhã cedo. E essa rincha, essas cutucadas entre eles continuam durante todo o café da manhã. Quando o Ed tá lendo o jornal, o Ash ainda tira sarro, dizendo que ele leva muito tempo pra ler e que é pra ele deixar o Ash ler de uma vez. E esse momento, ele é muito bom. Ele passa muito rápido, é um trecho muito curto, só que é finalmente algo que a gente precisava. Ver o Ed extremamente irritado com aquela forma como o Ash trata ele, que é justamente para deixar o Ed irritado, e toda a dedicação do Ed para acordar o Ash preguiçoso, sem querer levantar de forma nenhuma. É um momento excelente em todo o anime, em toda a história, toda a obra, e eu acho que justamente por toda a leveza e diversão que essas cenas trazem é que ela foi escolhida pelo pessoal do grupo como o melhor momento. Eu quero dizer novamente que essa opinião não é unânime, que eu particularmente não concordo com algumas das posições, só que eu quis fazer uma coisa de uma forma mais democrática. Eu quis deixar o pessoal que me assiste, que participa, votar e me ajudar a organizar isso, porque eu mesmo fiquei extremamente indeciso. Eu ainda quero fazer uma menção honrosa ao momento em que o Ed abraça o Ash depois dele ter sido estuprado pelo Fox. Eu queria muito colocar esse momento aqui, só que não existe diálogo. É um silêncio cruel nesse momento, só que o abraço do Ed, a única pessoa que o Ash deixa tocar ele naquele momento, diz muito mais do que muitos dos diálogos ao longo do anime. E outra conversa importante que eu queria citar, ela acontece no episódio 13, que é justamente a conversa onde o Ash conta a história do leopardo do Monte Kilimanjaro. Eu acho aquele momento incrível, eu acho aquela fábula, pode se chamar assim, muito boa, e eu acho que ela se encaixa perfeitamente em toda a história de Banana Fish. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like porque me ajuda muito a crescer na plataforma do YouTube. Deixa aqui nos comentários quais são os melhores diálogos pra você, quais são os diálogos entre os dois que você mais se encantou, que você mais se divertiu. Se inscreva no canal se é novo por aqui, porque por mais que o anime tenha acabado, tem muita coisa que a gente pode desenvolver em cima dessa obra. Inclusive, eu tô preparando um vídeo sobre o Guardian of Light, que é o mangá, o spin-off, que acaba comprovando a morte do Ash lá no mangá. Porque enquanto não adaptarem Guardian of Light, o meu Ash do anime tá vivo. Mas eu quero preparar um vídeo ainda sobre Guardian of Light para contar pra vocês a história, porque ele não foi traduzido ainda, mas o pessoal do Banana Fish Brasil tá traduzindo esse spin-off antes da continuação do mangá, porque muita gente quer saber, quer conhecer essa história, já que ela se passa 7 anos depois de todos os acontecimentos.
mas eu também pretendo trazer aqui, como eu fiz com o vídeo contando a história de como o Ash e o Shorter se conheceram, que também é um outro spin-off. Eu quero trazer pra cá, contar a história de uma forma bem detalhadinha, porque tem gente que talvez não queira ler o mangá. Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.